orgulhoso. Por isso que a Bíblia diz assim, que Deus dá graça a quem? Os humildes. E resiste quem? Sabe por que um casamento se acaba? Porque o coração é endurecido, porque alguém é soberbo. Então Deus resiste ao soberbo. Então a gente tem que estar ciente disso, que esse projeto não é nosso. E às vezes o casamento dá ruim, porque a pessoa quer conduzir o casamento de acordo com a tradição, de acordo com a lógica, de acordo com a experiência da vida e de acordo com o ensinamento dos pais. Pastor, o ensinamento dos meus pais foi ruim ou não serve? Não, glória a Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que têm essa experiência. Os meus pais são casados há 40 anos, sabe? Mas eles vivem um casamento ou eles sobreviveram? Esse casamento só se manteve por conta dos filhos, ou porque alguém dependia financeiramente de outro, ou porque alguém dependia emocionalmente de outro e não quis abrir mão desse casamento. Realmente foram 40 anos de casamento, ou só foram anos de convivência? Mas aí aceitamos a Cristo, estamos com o Senhor, e o que tem que nortear e conduzir o nosso casamento e a nossa família? A palavra de Deus. Então aqui a gente já aprende que o projeto é de Deus, e se a gente quiser viver da maneira correta, nós temos que seguir as instruções deste projeto, sabe? Que é o quê? A Bíblia. Fala assim para o seu cônjuge: o nosso casamento, ele é conduzido pelas orientações de Deus, que é o idealizador, criador, formador, sonhador do projeto chamado casamento e família. Bate assim, ó, no peito aqui, no coração. Assim. Coração endurecido não. Assim, sai orgulho, sai dureza de coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu me prostro aos teus princípios e valores para o meu casamento, para a minha família. Diga assim para o seu cônjuge: o nosso casamento não é destruído. O problema é o coração duro. Diga assim para o seu cônjuge: mas hoje eu renuncio toda a dureza do meu coração e aceito os princípios e os valores de Deus para o nosso casamento. Amém? É por isso que a Bíblia fala: Deus é o único que tem poder de dar tempo de duração no casamento. Ele deu. Qual é o tempo de duração do casamento? Você vai aprender aqui hoje. Então, quando você tiver 50 anos de casado, você ainda vai estar vivendo em delícias no seu casamento, se você fizer aquilo que a Bíblia diz, né? Salmos de número 127. Alguém com uma voz bem bonita aí pode se levantar e ler? Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar em vão trabalho o quê? Casa, em outras versões está escrito lá. É um lugar onde a família vive, aonde se inicia uma família, marido e mulher, casa. Se o Senhor não edificar, a palavra edificar, é uma palavra sinônimo de quê? Construir. Então, se o Senhor não construir, eu não me lembro qual evangelho está escrito, mas tem um evangelho que diz assim, que o homem que ouve essas palavras, o homem que pratica, é um homem sensato. Por quê? Porque ele edificou a casa dele aonde? Sobre? Quem que deu sobre essa casa que estava na rocha? Chuva, vento, não deu? O que aconteceu com essa casa? Ela ficou o quê? De pé. Porque esse homem ouviu e praticou as palavras porque o Senhor que edificou aquela casa. Então a casa que é edificada pelo Senhor, o homem e quando eu estou dizendo homem agora, não estou falando sexo masculino, estou falando de ser humano, humanidade.
O homem que ouve, pratica, quem vai edificar a casa dele é o Senhor. Agora o homem que não ouve e não pratica, ele que vai edificar a casa dele. Só que a casa dele não vai ser edificada na rocha, a casa dele vai ser edificada onde? Amém. Aí quando bater o vento, o que vai acontecer? Quando vir os mares, a chuva, o que vai acontecer? Aquela casa vai cair. Irmãos, Deus, quando Ele nos criou, Ele nos deu duas coisas. Primeiro, Ele nos deu o senso de moral, por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus, porque nós sabemos discernir o certo do errado. E Ele deu o poder de decisão. O homem tem o poder de escolher, de decidir. Quando o homem pecou, comeu do fruto que não era para comer, sabe? Veio a natureza pecaminosa do homem. E junto da natureza pecaminosa do homem, veio um sistema de defesa. Todos nós, quando somos corrigidos ou confrontados, a nossa natureza pecaminosa, ela ativa esse sistema de defesa, sabe? E esse sistema de defesa faz o quê? Eu estou dizendo aqui, que se Deus não edificar a casa, em vão vigia, né? Aquele que vigia está fazendo um trabalho em vão. Mas tem pessoas que a natureza dela já arma um sistema de defesa. O pastor está falando isso, mas não sabe o que é lá em casa. É a natureza pecaminosa, armando o sistema de defesa dela, sabe? É por isso que a Bíblia fala que é uma luta entre a carne e o... Então nós que decidimos, ou vamos dar o lugar de honra a Deus, deixar Deus edificar a nossa casa, deixar Deus conduzir a nossa casa, ou será a nossa natureza pecaminosa, o nosso sistema de defesa. A escolha sempre será... Tu já viu numa discussão de um casal, como briga de pensamento, às vezes não fala, mas fica pensamento, fica assim, mas eu tô certo, ela salvou a comida e não gosta que eu fale, ela porque ele não faz nem comida, eu vou, faço a comida, ele come e ainda reclama que está salgado, da próxima vez ele que vai fazer. Às vezes não fala, mas fica a guerra dos pensamentos, né? Fica fulminando com o olho, com o pensamento, não é assim? Né? É o sistema de defesa da natureza pecaminosa. A gente fica nessa guerra. E nós precisamos aprender, sabe? De acordo com o nosso senso de moral, discernir o certo do errado, a ter o poder da decisão e escolher a maneira certa. E a maneira certa de se escolher é pela palavra do Senhor, né? Deixe Jesus fazer parte do seu casamento. Deixe Jesus nortear o seu casamento. Deixe Jesus conduzir o seu casamento. Como eu faço isso, pastor? Quando você renuncia à sua própria vontade e se submete à vontade de Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga. Faça como Paulo, quando a tua natureza gritar: natureza, não vivo mais eu, mas Cristo. E essa vida que eu vivo agora na carne, eu vivo essa vida na fé do Filho de Deus. Acabou. Só de você conseguir aceitar isso para você, quando a sua mulher falar alguma coisa que lhe confronte que ela estiver certa, o orgulho vai sair, o que vai prevalecer é a humildade. Você está certa, esposa. Pisei na bola, vacilei. Eu sou limitado nisso. Me ajude a vencer isso, que sozinho eu não consigo. Quando seu marido, sabe, for falar contigo, a tua natureza pecaminosa, o orgulho vai sair, você vai dizer, sabe o quê? Você está certo, esposo, você precisa me orientar e me guiar, e eu não tinha tentado para isso, então eu vou seguir essas orientações que você está dando para mim, para a nossa casa, e vou exercer a submissão. O nome de Deus vai ser glorificado, e vocês vão viver delícias em seus casamentos. Vamos ler aqui agora Lucas capítulo 15. Lucas 15, 8. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, e varrendo a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma
perdida. Provérbios capítulo 24. Verso 3. Provérbios 24, verso 3. Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras. Em outras versões está escrito assim: os cômodos de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. E outras versões, preciosas e deleitáveis. Em outras versões é agradável e precioso, né? Câmaras são cômodos. Uma casa, ela é feita de quê, irmãos? De quê? De quê? Então, quando nós temos inteligência, sabedoria, conhecimento, os nossos cômodos são cheios de quê? De quê? Não. Olha aqui o texto bíblico. Ó, verso 4. E pelo conhecimento se encherão o quê? Verso 4. As câmaras ou os cômodos de quê? Aí, ó. Substâncias preciosas ou bem preciosos, né? E deleitáveis. Numa versão uma versão mais nova, mais atualizada, ela é substituída pela palavra agradável e precioso. Então, quando eu tenho sabedoria, entendimento, conhecimento, e eu conduzo o meu casamento dessa maneira, os cômodos da minha casa se enchem de coisas agradáveis e preciosas. Agora tu imagina o seu leito, o seu quartinho, que você e a sua patroa brincam lá, cheio de coisas agradáveis e preciosas. Agora tu imagina o cômodo que não tem coisa agradável nem preciosa. Se não tem agradável, se não tem precioso, tem coisas ruins. É? Então vamos lá. Vamos aprender um cadinho aqui, vamos falar um pouquinho. A mulher de Lucas capítulo, nós aprendemos aqui, já falamos, repetimos, que Deus tem que conduzir nessa viagem de casamento, Ele que tem que conduzir o barco, Ele que tem que edificar. E essa casa só é edificada quando nós nos prostramos ao Senhor, porque Deus é o Criador do casamento. Então, Salmo 127, se Deus não edificar, nada acontece, né? Nós vemos em Lucas capítulo 15 que uma mulher, ela perdeu uma dracma, e ela ficou muito apavorada por perder aquela dracma, e ela tirou todos os móveis da casa para ela achar essa dracma, né? O que é uma dracma? Dracma designa uma moeda grega, que equivale ao denário romano, que era um dia de salário de um trabalhador agrícola. Era uma perda significativa. Por isso que aquela mulher moveu toda a sua casa, porque na verdade ela perdeu uma coisa de muito valor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Existem casamentos que perderam valores morais, espirituais e emocionais. Perderam valores. Por quê, pastor? 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: que nós devemos manter incorruptível o nosso espírito, alma e corpo. Deus criou o homem dessas três substâncias: espírito, alma e corpo. O espírito do homem é para quê? Para ele se comunicar com Deus, né? Só que o homem pecou, e quando o homem pecou, o que criou no espírito do homem? Um vazio. E esse vazio, ele precisa ser preenchido por quem? Deus. Por isso que hoje existem diversas religiões e o homem procura preencher esse vazio. E muitas religiões. Tem homens que dizem assim: eu estou com vazio e eu preciso de alguém para preencher o meu vazio. Não. O vazio do espírito do homem, só Deus. Porque Deus, ele se comunica e se relaciona com o homem através do seu espírito, né? E a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o quê? Só que o homem ainda não era pleno. O homem, ele não conseguia se completar, né? Porque o homem, ele tinha o quê?
uma alma e um corpo. E o que Deus fez? A alma do animal é diferente da alma do homem. A alma do animal é irracional, o animal ele vive por instinto. A alma do homem não é assim, é uma alma racional. É uma alma que entende, que escolhe, que cria coisas incríveis. É uma alma que quer se relacionar. E Deus, quando criou o homem, Deus deu necessidades para a alma e para o corpo físico do homem. E só uma pessoa podia suprir essa necessidade da alma e do corpo do homem. E quem era essa pessoa? A mulher. A mulher, toda hora, gente. A mulher. Agora o alarme. Só a mulher podia suprir a necessidade da alma e do corpo do homem. Só o homem pode suprir a necessidade da alma e do corpo da mulher. Por isso que Adão, quando olhou para Eva, e com muita alegria ele disse assim, quando ele acordou: ossos dos meus ossos e carne, porque naquele momento o homem, ele foi completo. O projeto de Deus se fechou. Deus supre a necessidade espiritual do homem e o homem supre a necessidade da alma e do corpo da mulher e a mulher também do homem, né? Por que, irmãos, o negócio complica às vezes no casamento? Porque esses valores de complemento do homem para a mulher e da mulher para o homem se perde. Se perde, sabe? Primeiro que o homem não consegue suprir as necessidades da alma da mulher e a mulher não consegue suprir as necessidades do físico do homem, sabe? Eu estava falando ali para o Carlinho, o William estava fazendo uma coisa muito bacana aqui, né? De vir aqui e fazer a homenagem e tudo mais. O homem é muito lógico, muito racional, e o homem é introvertido para essas coisas, salvo existem as exceções. A mulher, ela tem mais facilidade do que o homem para demonstrar sentimento, para fazer declaração, para falar quem ela é de verdade. O homem, ele se tranca mais, né? Só para vocês terem uma noção, a mulher, quando ela quer se relacionar sexualmente com o homem, ela quer ouvir que é amada, ela quer ouvir que é cheirosa, ela quer ouvir que ela é gostosa, ela quer ouvir que ela é desejada. Porque para a mulher o sexo começa na cabeça, na alma. Para o homem, o sexo começa no olhar, né? O homem é como se ele tivesse um instinto. Ele olhou, ele quer. Se a mulher passar na frente dele, né, sem roupa ou só de toalha, né, na natureza do homem ele vai entender assim: ela me quer. Isso. E ela não quer nada. Ela só está passando de toalha porque foi do banco. Mas é a natureza do homem, né? Isso está na alma do homem. Isso está no físico do homem, né? O homem, quando vai procurar a mulher, ele já acha que a mulher está pronta, porque o homem já está, opa, né? Não, e é diferente. Até os hormônios são diferentes do homem e da mulher. Tu vai pegar a perna do homem, você vai ver que é diferente da perna da mulher. A perna da mulher é uma perna que tem forma, parece que é arredondada, né? E a dele direitinho com a mão do homem, grossa. Quando o homem bota a mão na perna da mulher, sabe, que toca a mulher sente aquilo. A mulher sente, né? Então Deus fez os opostos para que ele se completasse e se entendesse. Mas aí isso, varão, isso. Tá profetizando? Saiu. O chão vai tremer, não é de noite não, é antes do almoço. Então, pessoal, e são essas coisas que nós precisamos entender e compreender. Porque Deus nos fez para suprir, e agora eu estou falando no plano físico, a necessidade um do outro, para completar um o outro. E às vezes esses valores se perdem dentro de casa. É igual a dracma, né? Se perde. Então, irmãos, nós precisamos entender e compreender isso. Provérbios, agora vamos lá no tema lá que o William me passou aí, né? Provérbio.
O provérbio diz com sabedoria se edifica a casa. O que é sabedoria? A sabedoria tem um significado de qualidade, caráter de quem ou de que é sábio, ter grande instrução. É a base para tomar boas decisões na vida. Todo lar, né, ele é edificado, ele é construído e se mantém de pé quando é conduzido com sabedoria, quando se toma sábias decisões, boas decisões. Esse lar ele fica de pé. O problema é que hoje em dia muitas pessoas querem conduzir seus casamentos, seus relacionamentos de acordo com o sentimento, de acordo com a vontade, de acordo com o momento, de acordo com o desejo, de acordo com a razão, com a lógica, com a tradição, e não de acordo com a sabedoria. Porque quem edifica o seu relacionamento conjugal com sabedoria, ele vive delícias, ele vive coisas agradáveis. Mas nós precisamos buscar esta sabedoria, porque essa sabedoria não é do homem, essa sabedoria ela é de Deus. Nós precisamos entender e compreender isso, meus irmãos. Tem que ser com a sabedoria divina, com a sabedoria de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: crescer na graça e no... Tem gente que está na igreja há 500 anos, mas não cresce, você já viu? Né? E ainda diz assim: eu estou feliz do jeito que eu estou, humildezinho aqui. Não, isso aí não é humildade, é falta de humildade sua. Porque crescer na graça e no conhecimento não é crescer para aparecer para ninguém, não. É para ter resultado na caminhada cristã, é para ter resultado na vida. É por isso que o crente ele tem que meditar na palavra de Deus. Quanto tempo? Quanto tempo? Tu meditou esse dia na palavra? Tu meditou na noite passada? Tu meditou na semana? Né? Aí não veio o crescimento, né? Por que não veio o crescimento? Quando dá crise no casamento, o crente não age de acordo com a Bíblia, age de acordo com a experiência. Quando dá crise na família, o crente não age de acordo com a Bíblia, age de acordo com a experiência. Aí a Bíblia também vai falar qual é a situação desse crente. Sabe, Oséias vai falar lá: o meu povo é destruído porque ele falta o quê? Se está bom para você assim, sem conhecimento, sem crescer, se a tua vida, o teu casamento está legal, se tu está vivendo delícias de coisas, se tu acha que está bom assim, continue assim, meu filho, que você vai ver para onde isso vai te levar. Você pode ter até 40 anos de casado, mas não vai ser de coisas agradáveis, não. Vai ser um casamento de sobrevivência. Todos os dias vem na tua mente o pensamento de separar. Todos os dias vem na tua mente: mais um dia eu vou suportar esse homem, essa mulher. Mais um dia casado, meu Deus, por que eu fui casar com esse homem, com essa mulher? Por que, meu Deus, eu fui tentar de novo, fui tentar mais uma vez? O problema é você. O problema é você que não quer admitir a sua situação, sabe? E mudar de posição. Não quer admitir a sua situação e buscar sabedoria em Deus. Depende de você mudar a tua história ou não. E quem edifica a casa, quem constrói, quem levanta a casa, busca sabedoria. Provérbios capítulo 3, verso 13. 3:13. 3:13, 13, filho. 13, filho. Isso. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Se esse homem vai achar sabedoria, porque ele estava fazendo o quê? Procurando. Irmãos, e sabe por que muitas pessoas não querem edificar o seu relacionamento com sabedoria? Porque tem que procurar. E procurar é uma coisa que dá o quê? Trabalho. Olha a mulher que perdeu a dracma. Ela teve que mexer na casa dela toda para ela achar o quê? A dracma, porque era uma coisa o quê? Valiosa. E no relacionamento conjugal a sabedoria é uma coisa valiosa. Só que nós temos que procurar. Aí tu já viu aquele homem sisudo, aquele homem turrão? Você já viu? Sabe? Que às vezes ele não cede, às vezes ele não abre mão. Ele como sacerdote cabeça da casa dele, sabe? Ele não cede hoje para ensinar ali na frente, para orientar ele na frente. Quem manda aqui sou eu.
tem que ser do jeito que eu quero. E quem disse que liderança é para mandar? E quem disse que liderança é para você fazer prevalecer a liderança? Modelo e exemplo de liderança para a igreja é de quem? Jesus. E quem que Jesus fez como líder? Serviu. Sabe, filho, você está ali na sua casa, é para você servir a sua mulher. É para você servir os seus filhos. Você está ali para isso. Esse é o seu... Pastor, mas é muito difícil. Difícil é a vida que você está vivendo. Sabe? Se você se quebrantar, se abrir, tomar um posicionamento de humildade e deixar Deus te conduzir, meu irmão, você vai servir a sua família com alegria e com prazer. Você vai servir o seu cônjuge com alegria e com prazer, porque você vai ter sabedoria. Você vai entender. Não, eu estou aqui porque eu tenho que completar e saciar as necessidades da alma da minha esposa. E a alma da minha esposa precisa disso, disso, disso. Necessita disso, disso, disso. Eu vou tentar prevenir a alma da minha esposa de passar por isso, porque eu sei que isso afeta ela. Eu sei que isso prejudica ela. Então eu vou tentar impedir que ela passe por isso. Né? Então nós temos que buscar a sabedoria. A mesma coisa de mulher. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela diz que a mulher burra edifica o quê? A mulher burra edifica o quê? A mulher que é bonita, ela edifica o quê? A mulher que é cheirosa, ela edifica o quê? Mas a mulher sábia... Tá vendo? Tem mulheres que querem edificar pela beleza. Tem mulheres que querem edificar, sabe, pela teimosia. Essa aqui é. Ai, meu Deus, Tem misericórdia. mulheres que querem edificar e não pode ser assim. A mulher tem que ser o quê? Sábia, né? Tem que ser sábia, né? O homem, ele tem que ser sábio para amar a mulher como Cristo fez o quê? Amor a igreja. Que é um amor o quê? Sacrificial. Sabe, o homem que ama a mulher como amor a igreja, ele não deprecia a sua mulher. Ele não expõe a sua mulher. Ele não fala das deficiências da sua mulher. Ele não fala dos defeitos da sua mulher. Porque Cristo não falou do defeito de ninguém. Ele falou a verdade, mas ele falou para a pessoa. Ele não falou para outro. Né? Cristo foi... Não. Quem botar a mão comigo na cambuca vai me trair. Tá lá, falou para Pedro. Né? Antes que o galo cante 3 vezes... Né? Isso é você ter sabedoria. Ô mulher, não é assim não é desse jeito. Vamos lutar, vamos tentar mudar. Marido, também não é assim não. Não é desse jeito não, marido. Vamos lutar, vamos tentar. Busca a sabedoria. Infelizmente, em muitos casamentos, esse valor chamado sabedoria já se perdeu. Já foi embora, né? A sabedoria da mulher é essencial para a edificação. A mulher sábia edifica seu lar. Então, a sabedoria, ela faz o quê? Ela constrói, ela edifica. E o conhecimento, né? O discernimento, a inteligência. O que ele faz, o conhecimento? Ele firma. Sabedoria edifica, constrói, né? O conhecimento, a inteligência, faz o que? Firma. O que é conhecimento e inteligência? É discernimento. Quando você vai ler lá em Coríntios, Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, ele diz o seguinte, que nós temos que buscar esse dom e ter esse dom de discernir os espíritos. Então todos nós que somos servos do Senhor, que queremos edificar a nossa... A casa, ela precisa ser construída, amém? Ela construiu, mas agora ela precisa ser o quê? Né? Ela precisa se consolidar. E o que é a consolidação? É a vivência de todos os dias. É você firmando a tua casa todos os dias. É você tendo discernimento, que é o que é inteligência.
é a faculdade de escolher o certo e o errado, ter critério ou juízo. Toda casa precisa de critério, toda casa precisa de normas, toda casa precisa de direção, e assim é todo casamento. Nós vamos nos encaixando no nosso cônjuge, vamos conhecendo o nosso cônjuge e vamos estabelecendo critérios. Vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Isso já é critério, sabe? A luta é a mesma, mas o tratamento para cada um é diferente. Mas isso já é um critério entre os casais, né? O homem acaba de tomar banho e deixa a toalha em cima da cama, ou em cima do sofá, ou em cima da cadeira, ou em cima da mesa. E a mulher vai lá, eu já falei, eu não quero, tira. Aí com 3 dias o homem bota na corda direitinho, depois bota, deixa tudo de novo. Né? A mulher diz assim, um chinelo é para andar na rua e um chinelo é para andar dentro de casa. Não entre com o sapato dentro de casa. O que é que a gente faz quando a gente chega na rua? Invade a casa com o sapato. Né? Pega o controle da televisão e senta no sofá e a mulher, eu já falei, eu já disse, pá. Né? Isso parece que já virou critério dentro de casa, né? Mas existem aqueles critérios assim, o meu marido gosta de uma comida assim, a minha esposa gosta de doce, então vou levar um doce para ela, a minha esposa gosta de algo assim. Então a gente vai conhecendo o nosso cônjuge, vamos entrando, vamos formando e criando critérios para quê? Para que nós tenhamos uma convivência boa, tá? E também satisfazemos a vontade do coração do nosso cônjuge. Isso é ter inteligência, isso é ter discernimento, saber decidir, escolher, sabe? O que é bom, o que é ruim para o seu cônjuge. A minha esposa, o meu esposo gosta que eu boto uma peça íntima assim, alegra, agrada a ele fica alegre, né? A minha esposa gosta que eu use perfume tal, você ter critério. A minha esposa gosta de comprar calçado, a minha esposa gosta muito de roupa, então eu vou dar um dinheirinho para ela comprar roupa, né? Então eu vou deixar o cartão dela para ela comprar uma roupinha para ela, né? Isso é o que? Ter critério. Alô, varões, você é o cabeça, é teu dever prover a tua casa, é teu dever suprir a necessidade espiritual da tua esposa, a necessidade emocional da tua mulher, a necessidade sexual e a financeira também, meu irmão. É teu dever, tu não é o cabeça, tu não é o alfa, tu não é o homem, tu não é o macho, tu não é? Então cumpra o teu papel, rapaz. Tem homem que quer andar bonitinho e a mulher anda igual um lixo. Não pode, irmão. Você tem que fazer o quê? Amar como Cristo amou, fazer o teu papel, cumprir o teu papel, sabe, meu irmão, né? Tem critério, e o critério tem que ser a palavra do Senhor. Então, firma a tua casa, consolida a tua casa, sabe? Faça uso da inteligência, faça uso do conhecimento, né? O conhecimento, o ato, o efeito de conhecer, o ato de perceber ou compreender, olha só, por meio da razão ou da experiência. O verso 13, ele acha, o verso 13 do capítulo 3, ele acha que, ele diz assim, bem-aventurado. Sabe o que é a palavra bem-aventurado? Feliz. O homem, feliz é o homem, feliz é a mulher que acha a saber e adquire o conhecimento. Feliz, sabe? Satisfeito, pleno, realizado, sabe? Esse que adquire o conhecimento, esse que acha a sabedoria, ele é feliz porque a casa dele vai se consolidando com felicidade, vai se consolidando com alegria, vai se consolidando com paz, o relacionamento dele com a mulher dele vai se consolidando. Pastor, tem problema? Claro! Tem luta, tem discussão, tem desavença? Claro! Mas a luta, a discussão, a desavença não vai durar um mês dentro da tua casa, igual muitos casais fazem.
sabe, que dorme e deixa o sol se pôr sobre a ira deles. Fica um mês sem se falar, né? E crente, está na igreja, da glória a Deus, da aleluia, pula, fala em mistério, mas dentro de casa é uma prova, é um marido atribulado, uma mulher atribulada, sabe? Dentro de casa não se fala, e quando chega dentro da igreja está sorrindo, está alegre. Deus conhece a verdade do teu coração, tá? Deus sabe como é que você está, Deus sabe que você está de hipocrisia, está sendo mentiroso, sabe? Porque aqui quer dar glória a Deus, quer dar aleluia, mas dentro de casa não resolve o seu problema. Todo ser humano, todos nós, irmãos, temos uma dificuldade. Nós queremos ouvir a verdade, mas a gente não quer encarar a verdade, porque a verdade dói. Mas falar a gente quer, ouvir a gente quer, mas encarar a verdade não. Então a gente mascara, sabe? E não é isso que Deus quer não, meu irmão. Deus quer que a gente tenha um casamento, sabe? Consolidado, edificado. E a sabedoria traz a bem-aventurança. A sabedoria, o conhecimento, traz, sabe, essa bem-aventurança, traz essa alegria. E a gente precisa, meus irmãos, a gente precisa. Olha o que o texto vai dizer, que a gente leu, Provérbios 24, 3 e 4. Seus cômodos, ou suas câmaras, se enchem do que é agradável e precioso. O que é precioso? Que tem alto preço, grande apreço, estimação e cuidado. Sabe? Os cômodos da nossa casa. Sabe? A Bíblia fala que quem tem a sabedoria, quem tem o conhecimento e quem tem a inteligência, ele enche as câmaras ou os cômodos da casa dele com o quê? Com o que é precioso, que tem alto preço. Então quando você olha para o seu cônjuge, você não olha só para alguém que está dentro da sua casa, você olha para alguém que tem um alto preço, para alguém, sabe, que está dentro da tua casa, que tem uma estima, você estima essa pessoa, você tem grande apreço por essa pessoa, sabe? Você tem cuidado com o teu cônjuge, porque Deus desperta esse sentimento na gente, e a gente começa a olhar para o nosso cônjuge dessa maneira, desse jeito. Quando nós conduzimos a nossa casa com sabedoria, com conhecimento, com discernimento, com inteligência, os cômodos da nossa casa, sabe? Os que habitam lá, para a gente se torna coisa preciosa. E quantas casas não são assim? Quantos lares não são assim? Que a gente não tem o nosso cônjuge como uma coisa preciosa, agradável, de alto preço, e a gente não tem cuidado com o nosso cônjuge. Sabe? A gente faz uso do utilitarismo. Enquanto é útil para mim, tá legal. Se não é mais útil, se me contrariou, se não fez o que eu quis, se não fez o que eu desejo, para mim não presta mais. A gente está voltando, irmão, infelizmente. É época do hedonismo. A busca exacerbada pela satisfação própria e prazer próprio. Sabe? Ainda que tenha que prejudicar o outro, mas tem que satisfazer o meu prazer, a minha vontade. Sabe? E a gente tem que repreender porque nós somos do Senhor, irmãos. Paulo fala que a gente tem que olhar mais para o bem do próximo do que o nosso. Sabe? E você, marido, tu tem que olhar mais para o bem da tua mulher do que para você. E você, filha, você tem que olhar mais para o bem do teu marido do que para você. Sabe? O problema é que a gente está numa busca desenfreada pelo nosso próprio bem-estar, pela nossa satisfação pessoal e não pela busca do próximo, que é contrário ao projeto de Deus, aos princípios e valores. E muitos desses valores que eu estou falando aqui já se perdeu dentro de um lar, dentro de uma casa, né? O que é agradável? Como nos agradável? É aquela pessoa que é capaz de agradar, de satisfazer, que causa prazer, sabe? E aqui é prazer geral, aqui é satisfazer geral, satisfazer a alma e satisfazer o físico, sabe? Satisfazer a mulher emocionalmente, satisfazer a mulher psicologicamente, satisfazer a mulher sexualmente, satisfazer o homem emocionalmente,
satisfazer o homem psicologicamente, satisfazer o homem sexual. Mas quantos lares e quantos cômodos, quantas casas não são mais agradáveis e nem preciosas? Sabe por quê? Se acostumaram a viver juntos. Estão acostumados a estar na mesma casa. Perdeu o que é precioso, o que é agradável. É glória a Deus. Já tem 3 filhos, não tem como separar, não. Vou ficar por aqui mesmo, né? Vou suportar. E quando a Bíblia fala de suportar, não é esse suportar que eu estou falando aqui. Vou suportar porque eu não tenho para onde ir e vou ficar aqui mesmo. Quando a Bíblia fala de suportar o próximo, é dar suporte, é ajudar. Não é suportar como se estivesse descendo a sua goela. E no relacionamento conjugal, a gente tem que suportar o próximo e amor. Aquilo que o teu cônjuge não alcançou, você com sabedoria, você vai dar suporte para o seu cônjuge em amor. Você vai ajudar, você vai orientar para que ele alcance isso, para que os cômodos da sua casa sejam cômodos preciosos e agradáveis, sabe? Para que você tenha grande apreço em ver a sua esposa em todos os cômodos da sua casa, e você olhar para ela, e ela olhar para você, e ela se sentir satisfeita pelos cômodos que ela tem na casa. E eu vou começar a encerrar, para que a gente consolide essa casa, nós não podemos deixar a alegria morrer no nosso relacionamento. Porque a alegria é a característica de quem tem conhecimento, de quem tem sabedoria e de quem sabe discernir. Eu não estou falando que vai ser o tempo todo só de sorriso, que a gente vai chorar, a gente vai desentender, a gente vai brigar. É natural, sabe? Mas o que vai prevalecer é a alegria no casamento. Tem casamentos que acabaram a alegria, irmãos. Sabe? Tem casais que não se beijam, tem casais que não se abraçam, tem casais que não fazem carinho um no outro, tem casais que só tem um momento de carinho quando estão tendo uma atividade íntima, sabe? Acabou, perdeu a alegria. Lembra quando você namorava? Eu estava falando isso pro Carlinhos, né? O homem ele só é muito bom quando ele está caçando. Quando ele quer conquistar, que ele está namorando, ele faz cartinha, papelzinho de carta, ele dá flores, ele beija, ele abraça, né? Chupava house na época, lembra? Balinha de hortelã, né? Hoje em dia não. Hoje em dia não, do jeito que tá, vem mulher, né? É mulher assim, pelo amor de Deus, tomou nenhum banho, tá nem cheiroso, passou nenhum cheiro, né? Faz isso não, irmão. Toma um banhozinho, igual mendigo. Vamos falar que é igual mendigo. Faz isso não, irmão. Toma um banhozinho, sabe? Volta a ter alegria no teu relacionamento, sabe? Volta a ser aquele adolescente que vocês eram quando se conheceram, sabe? Não é da idade não, mas tem a mesma alegria, sabe? Aquela coisa que dava no peito, no coração, que quando dava domingo tu ia embora para casa, tu ficava agoniado, porque você ia esperar até sexta-feira para ver a tua amada, né? E você dava uma fugida e tudo para ir na escola dela, só para dar um beijinho nela. Você ia lá, aquele momento da escola, que ela saía, que tu dava um beijo, tu ficava feliz. E tu ficava contando as horas para chegar sexta-feira. Resgata essa alegria no teu relacionamento, meu irmão. Sabe? Tenha tempo de dedicação para sua esposa. Faça ela se sentir importante. Valorize ela. Diga para ela que ela é importante. Faça ela se sentir importante através das tuas palavras, dos teus atos. Acaricia sua... Eu sou muito seco, eu não sou muito de beijar e abraçar não, sabe? A tua natureza não é, mas hoje você está aprendendo aqui a luz da Bíblia. E você faz aquilo que a Bíblia diz, não faz o que a tua natureza determina e manda não. Beija ela, abraça ela, aperta ela, fala você é linda, você é especial, você é importante, eu te desejo, eu te quero, você é gostosa, minha delícia, fala! Que a mulher precisa e quer ouvir isso, quer ter uma dela satisfeita, sabe? A alma da mulher, irmãos, é satisfeita nesses pequenos gestos, sabe? A alma do homem é satisfeita na atividade íntima, sexual. Você quer ver o homem ficar calminho, sabe? Você tem uma relação com o teu marido, calma, irmãos.
Você já viu quando a mulher tem uma relação com o homem, a mulher ganha tudo do homem. Se a mulher fala assim, me dá essa casa para mim, é tudo teu, amor, pode ficar para você, é tudo teu. Meu irmão! Por quê? É a natureza do homem. Toda regra tem sua exceção, amém? Tem uns, não, a casa não. Tem que falar assim, a casa não. Tem uns que falam, sabe, irmão? Isso. A gente precisa resgatar essa alegria para dentro do nosso casamento. Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz o seguinte: tudo que vinha às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Eclesiastes 9, 10, sabe? Fazer as coisas com intensidade. Hoje em dia os casais não fazem as coisas mais com intensidade. Quando eram namorados faziam com intensidade. Hoje não faz mais. Hoje faz se der, hoje faz se pode. Sabe? Não se prepara para fazer as coisas com intensidade. E você precisa fazer as coisas conforme as tuas forças com intensidade para o teu cônjuge. Às vezes o cônjuge faz muita coisa para o outro, mas para o cônjuge não faz. Faz muita coisa para quem está de fora, mas para o cônjuge não faz. Então se dedica em fazer as coisas com intensidade. Se dedique em fazer as coisas com o teu cônjuge com força. Não faça de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque Deus te colocou nesse relacionamento para você completar a alma do teu cônjuge. O teu cônjuge não está por acaso, sabe, contigo do teu lado não. E quem tem sabedoria faz as coisas, sabe, com intensidade. Quem tem entendimento ama. Mateus capítulo 22 vai dizer, Jesus ele foi questionado, Jesus falou, olha, de toda a lei depende isso aqui, ó, amarás o Senhor teu Deus, acima de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, sabe? Então quando você ama o teu próximo, o teu cônjuge, como você se ama, você faz bem para ele, porque você pega uma faca e dá com a faca no teu peito? Não. Você pega um martelo e dá com ele no teu dedo? Claro que não, porque vai te prejudicar, vai te machucar, vai doer. Então a proposta de Deus é essa: ama o teu cônjuge como você se ama. Ama o teu cônjuge como você se ama. O que você quer de bem para o teu próprio corpo, o que você quer de bem para a tua vida, faça pelo teu cônjuge. Mas a gente é só Jesus, irmãos. Então quem tem inteligência, quem tem entendimento, conhecimento, ele ama, sabe? E ele dedica tempo. Eclesiastes 3:3. Há um tempo determinado. Dedica tempo para o teu cônjuge, cara. Dedica tempo para o teu cônjuge, minha filha. Tenha sabedoria. Mas eu trabalho muito, pastor. Eu tenho que chegar em casa, descansar. Eu conheço famílias que sofrem crise por isso. Que o casamento só não acabou porque Deus tem segurado. Mas eu trabalho muito, eu acordo cedo, eu tenho que chegar em casa só dormir. Que o cara só trabalha, come e dorme. Sabe por quê? Não dedica tempo para o cônjuge. Não dedica tempo, meu irmão. Né? O cara tem tempo para ir para o campo. O cara tem tempo para ver futebol na televisão. O cara tem tempo para trabalhar. O cara tem tempo para ir na casa do parente. Mas para o cônjuge nunca tem tempo. Para o cônjuge ele nunca pode. Para o cônjuge ele sempre tem dificuldade. Eu estou cansado, vamos depois, nunca pode. E essas coisas vão desgastando. Aí depois a gente fala, o diabo entrou. Olha o que o diabo fez. Diabo não. A falta de sabedoria do homem. A falta de conhecimento do homem. A falta de inteligência do homem, a falta de discernimento do homem. Vamos ficar de pé.